Sejam todos muito bem-vindos. Uma boa noite para todo mundo. Todo mundo firme aqui, pessoal, no propósito, em nome de Jesus. Gente, hoje é o nosso 19º dia. Uau! Nós estamos avançando. Tá lindo, né? Tá lindo porque todo dia o Senhor tem falado conosco, todo dia o Senhor tem preparado uma palavra para cada um de nós de uma maneira diferente, de uma maneira pessoal, libertadora, e hoje não vai ser diferente, eu creio. Amém? Então, vamos entregar esse momento. Meu Senhor e meu Deus, eu te entrego esta aula em tuas mãos, Pai. Abre os nossos olhos, o nosso coração nesta aula, Senhor. Revela tudo aquilo que tem ocupado o lugar que pertence somente a Ti, Pai. Dá-nos discernimento para reconhecer, coragem para entregar e humildade para obedecer. Que o Teu Espírito Santo nos conduza e que Cristo seja o centro de tudo. Desfaça toda religiosidade, toda cegueira espiritual, tudo aquilo que queira atrapalhar e impedir teus filhos de ouvir a verdade que o Senhor quer nos revelar, Pai. Cuida da conexão na internet, Senhor. Que nenhuma interferência, Pai, atrapalhe essa aula de hoje, em nome de Jesus. Espírito Santo, use-me em sabedoria de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Repitam comigo, pessoal. Espírito Santo, eu abro a minha mente, o meu coração e o meu espírito para receber a tua palavra e ser transformado por ela. Amém? Vocês estão com o caderninho de vocês aí? Estão com o caderninho? Estão com caneta, com a Bíblia? Porque vocês vão precisar bastante hoje que o Senhor vai falar, o Espírito Santo vai trazer revelações e é bom que vocês anotem as passagens para meditar depois, tá? Nossa passagem hoje nós vamos falar sobre quebrando a idolatria. A passagem tá, o nosso tema, né? A nossa passagem tá em Êxodo 23, 5. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida ou qualquer semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus ciumento, que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Amém? Então vamos lá, pessoal. Eu quero já começar fazendo uma pergunta para reflexão, tá? Então, quem já quiser anotar, já pode anotar. Eu quero que vocês reflitam, não precisa responder aqui no chat, tá? Você não precisa abandonar Deus para se tornar idólatra. Basta você colocar outra coisa no lugar que pertence exclusivamente a Ele. Então, essa frase abre uma investigação para você. Por quê? Porque Israel continuou falando sobre Deus enquanto fabricava bezerro de ouro. Esse é o primeiro choque da Bíblia, né? Porque a idolatria não começa necessariamente com ateísmo, começa com deslocamento. Em Êxodo 32, Israel não disse simplesmente assim, nós não queremos mais Deus. Eles não falaram isso. Eles disseram, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Então, quantas pessoas estão usando, entre aspas, alguma coisa que vão adiante de Deus? A gente já começa assim, né, gente? Isso é para pensar muito. É para pensar muito. Por quê? Porque é a Bíblia aqui que está falando. Então, o primeiro mandamento é mais profundo do que não tenha imagens. Em Êxodo 23, primeira coisa, eu quero falar uma coisa para vocês, que eu tive uma revelação enquanto eu estava preparando essa aula.
o Senhor vai falar conosco poderosamente, com cada um de uma maneira única e particular. Mas essa aula, o Senhor estava me falando que essa aula vai servir para que outras pessoas usem ela para algum familiar, para alguma pessoa dentro de casa, para um marido, para um pai, para uma mãe, enfim, para um ministério, para uma igreja. Então, prestem atenção no que o Espírito Santo está falando, porque é muito forte. A gente já começa com uma revelação muito forte aqui agora. Porque quantas pessoas estão usando alguma coisa que vão adiante de Deus? E Êxodo 23 fala assim, ó, não terás outros deuses diante de mim. A expressão diante de mim, ela é importantíssima, porque ela não fala simplesmente de quantidade, ela fala de posição. Deus está estabelecendo assim, ó, nada pode ocupar uma posição concorrente à minha. Por isso a pergunta correta não seria assim, eu tenho alguma coisa de ídolo na minha vida? Também faremos essa pergunta. Mas a pergunta correta é, existe alguma coisa que compete com Deus pelo governo da minha vida? Isso muda o seu diagnóstico aqui. Por quê? Porque ídolo é uma coisa boa que recebe uma função que não foi designada para ela. Como assim, Lu? Ídolo é uma coisa boa? Presta atenção, gente. Eu estou falando que a aula hoje é reveladora. Olha só. Filho não é ídolo. Dinheiro não é ídolo. Casamento não é ídolo. Ministério não é ídolo. Trabalho não é ídolo. Mas todos podem se tornar. Como? Quando passam a desempenhar uma função que somente Deus deveria desempenhar na tua vida. Por exemplo, dinheiro deveria ser para recurso. Para isso que serve dinheiro. Para recurso. Agora, quando passa a ser sua segurança, virou algo muito maior. Uma pessoa deveria ser companheira, mas quando passa a ser sua fonte de identidade, houve um deslocamento ali. Vocês estão conseguindo compreender? Um filho deveria ser filho. Só que tem mães, tem pais, que passam a carregar o peso de ser a razão absoluta de viver. O filho passa a carregar esse peso. E aí existe uma desordem. Então, o ídolo, ele nasce quando há uma coisa criada, há uma função que pertence ao Criador. Então, preste atenção. É quando você dá atenção demais para uma coisa criada, quando você deveria dar atenção que pertence ao Criador. Lá em Romanos 1:25, falam assim. É porque tem pessoas que falam assim, isso é coisa do Antigo Testamento. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Os 10 mandamentos mudaram depois que Jesus veio? Porque se mudaram, eu não estou sabendo. Alguns de vocês aqui também podem não estar sabendo. Mas eu escuto pessoas falando isso comigo. Isso é coisa do Antigo Testamento. Mas os 10 mandamentos não mudaram. E esse aqui é um dos primeiros mandamentos. Só que a gente vai lá para o Novo Testamento se o problema é esse. Romanos 1:25 fala assim: trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador. Paulo aqui, ele não começa falando de estátua, nada disso. Ele começa falando de uma troca. Troca. Criador por criatura. Fonte por instrumento. Doador por presente. Rei por coisa criada. E aqui está uma pergunta para você responder aí no seu caderninho. O que você começou a tratar como se fosse sua fonte? Coisa que Deus colocou na sua mão, tá? O que você começou a tratar como se fosse sua fonte?
Alguma coisa que Deus colocou na tua mão. Pensa aí para você responder no seu caderninho. Por quê? Abraão mostra que até uma promessa do Senhor pode virar ídolo. Gênesis 22. Isaac, ele era promessa, milagre, ele era resposta, ele era futuro, ele era herança. E Deus pede justamente Isaac. Por quê? Porque existe um perigo entre Deus me deu isso e isso agora é indispensável para eu continuar bem. Abraão precisava descobrir se amava o Deus da promessa ou a promessa de Deus. Essa é a diferença. E essa diferença muda completamente a forma como nós enxergamos a idolatria. Porque uma bênção, uma promessa do Senhor pode virar ídolo. Por exemplo, uma pessoa casou, o marido virou ídolo dela. Quando a bênção se torna mais importante do que o Deus que a deu, ela vira ídolo. É isso que acontece muito na vida cristã. Deus me deu esse ministério. Aí o ministério está acima de tudo e de todos. Deus me deu esse relacionamento. Deus me deu esse negócio. Deus me deu esse sonho. Mas a pergunta é, se Deus pedir, você devolve? Você consegue devolver? Você consegue devolver? Eu estou fazendo uma pergunta para você pensar e responder aí. Algum dia, agora vocês podem reagir com a mãozinha. Algum dia, vocês já se colocaram no lugar de Abraão? Se Deus pedir, você devolve. Para quem não tem filho, pense em uma pessoa que você ama muito. Algum de vocês já se colocaram no lugar de Abraão? Sabe por quê, gente, que isso é forte? Porque aquilo que não pode ser colocado no altar, talvez já esteja sentado no trono. Eu vou repetir. Aquilo que não pode ser colocado no altar, talvez já esteja sentado no trono. Isso é muito sério. O Senhor me falou que o meu filho estava sendo meu ídolo. Tudo era meu filho. Tudo era meu filho. A minha preocupação era excessiva. Eu passei pela síndrome do ninho vazio, não sei quem conhece isso, que é quando o filho mora sozinho, né? E a mãe fica sem ele. Eu passei por isso. E eu vou falar que é péssimo passar por essa fase da síndrome do ninho vazio, mas é necessária. Mas o Senhor foi tão maravilhoso comigo que na época que eu passei por esse afastamento dele estar morando, eu fiquei rodando, eu já contei esse testemunho aqui, eu fiquei rodando pelo Brasil, dando palestra, eventos, então não tive muito tempo de sofrer com a casa, assim, sabe, sem ele, sem a presença dele. Mas o Senhor falou no meu coração que ele estava sendo um ídolo para mim. Então a gente tem que prestar atenção, muito sério. Por exemplo, vamos voltar para o texto. Eu quero falar sobre a serpente de bronze, que está em Números 21, que traz uma cena bem estranha, né? Porque assim, Israel está ali no deserto, o povo se rebela contra Deus, e aí serpentes venenosas começam a ferir o povo, a matar o povo, começa a ferir o povo. E aí acontece algo surpreendente, porque Deus não manda Moisés simplesmente retirar as serpentes. Ele ordena assim, ó, faze uma serpente abrasadora e põe-se sobre uma haste, e será que todo mordido que olhar para ela viverá. Está lá em Números 21, 8. Então, pensa nisso. O povo, como assim Deus mandou fazer uma imagem? Tem gente que usa essa passagem aqui para poder testificar porque que ela tem imagem. Mas é importante a gente entender o contexto. Lembra que nós estamos estudando essa semana toda sobre a gente ler tudo e entender o contexto e não pegar versículos isolados? O problema aqui não é simplesmente a existência de uma imagem.
O problema é o lugar espiritual que aquela imagem ocupa. A serpente não tinha poder próprio. Ela era um instrumento determinado por Deus. Foi Deus que mandou. O povo olhava para ela e vivia porque ali havia estabelecido, naquele meio, a questão da morte através da serpente. E mais séculos depois, né, aconteceu algo em 2 Reis 18:4, que Ezequias encontra aquela mesma serpente de bronze, e o que ele faz? Ele destrói aquela serpente. Por quê? Porque Israel havia começado a queimar incenso diante dela. O povo é assim, gente. Aquela serpente recebeu até um nome, chamava Neustã. Então, agora que havia, naquela época, né, havia sido usado por Deus a serpente para poder curar o povo, ela virou um ídolo. E agora ela estava recebendo uma devoção que pertencia somente a Deus. Então, aqui tem uma revelação para nós. O problema não era mais a serpente, era aquilo que o coração havia feito com ela. O objeto que um dia apontou para a provisão de Deus, para resolver a situação do povo no deserto, passou a ocupar o lugar de confiança em Deus. O povo começou a acender incenso. É a mesma coisa do povo hoje, que acende vela, que faz. Entende o que eu estou falando? Passou a fazer coisas que não eram ordem do Senhor. E aí Ezequias vai lá e destrói. E é isso que pode estar acontecendo dentro da tua vida cristã hoje. Uma experiência que você tem verdadeira com Deus pode virar um objeto de dependência. Uma pessoa pode ter sido instrumento de Deus e depois ela ser colocada no lugar de Deus. Uma oração pode ter sido tão poderosa, e depois a pessoa começar a acreditar mais na oração daquela pessoa que orou do que no Deus que respondeu. Quem está entendendo? Por exemplo, o Senhor, a gente faz uma vigília. O Senhor me usa para poder curar uma pessoa dentro da nossa oração, certo? Me usa para poder curar uma pessoa, foi o Senhor, através de uma oração que eu fiz, ou de uma imposição de mão que eu coloquei na pessoa. Aí as pessoas vão e passam a falar assim: nossa, Lu, a oração da Lu é muito forte. A Lu tem que orar por mim. Ah, não sei quem está doente, chama a Lu para orar. Não sei quem está doente, chama a Lu para orar. Gente, a Lu não tem como vir aqui. A gente podia pegar uma foto da Lu, colocar aqui para fazer uma conexão, para a Lu poder a gente receber a oração dela. Viu como que a idolatria ela é muito fácil das pessoas é, colocar as coisas no lugar? Por que que eu falo isso, gente? Porque eu recebo isso e eu cancelo toda idolatria na minha vida. Tem gente que fala: ai, Lu, você precisa orar para mim. E eu oro, eu intercedo. Mas a pessoa fala: não, Lu, mas é diferente quando você ora. Não, não é diferente. O mesmo Deus que age na minha vida, age na tua. Você não pode ter esse tipo de idolatria. Isso tudo é uma idolatria, né? Perceba para você ver a progressão. Deus usa uma coisa ou uma pessoa. O homem experimenta. Aí a coisa ganha significado. O significado vira uma dependência. E a dependência vira idolatria. Isso pode acontecer com qualquer coisa espiritual. Uma oração, uma pessoa, uma igreja, um evento, um líder, uma experiência, uma campanha, uma profecia, uma música, até algo que Deus realmente usou. Então, o instrumento nunca pode ocupar o lugar do autor, nunca. Em Gideão, por exemplo, em Juízes 8:27, Gideão, ele fez um éfode, eu não sei se fala assim, tá, pessoal? Quem souber aí pode escrever nos comentários, no chat, né? Ele fez um éfode e colocou, a passagem fala assim, ó, Gideão fez um éfode e o colocou na sua cidade, em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após ele. E isso veio a ser uma armadilha
para Gideão e para sua casa. Então, antes de entender o éfode, nós precisamos entender quem que era Gideão naquele momento, né? Gideão, ele havia sido levantado por Deus para libertar Israel dos midianitas. Deus o chamou, Deus falou com ele, Deus reduziu o seu exército, Deus entregou a vitória para Gideão. Quem conhece a história de Gideão aqui? Gideão experimentou algo poderoso com poucos homens, certo? Ele viu Deus agir de maneira extraordinária através da vida dele. Mas, justamente depois da vitória, aparece o perigo. O que Gideão faz? Ele pega o ouro que havia sido tomado dos inimigos e faz um éfode. Éfode, pessoal, era uma peça associada ao culto sacerdotal de Israel. Não era simplesmente uma roupa comum, sabe? Tinha um significado religioso. Então, depois vocês podem pesquisar sobre isso, quem tiver interesse. Mas era uma peça poderosa, tinha um significado grande e poderoso. Então, o texto faz uma afirmação aqui, que todo Israel se prostituiu ali após ele. E termina dizendo, isso veio a ser uma armadilha para Gideão e para sua casa. Então, para aqui, vamos parar aqui. A Bíblia não diz apenas que aquilo estava errado. A Bíblia chama aquilo de armadilha. Essa é a palavra fundamental para entender a idolatria. Porque um ídolo não aparece necessariamente com uma placa dizendo assim, ó, eu sou o ídolo, eu sou o perigo, eu sou uma armadilha que estou entrando na tua vida. Não é assim que aparece. Ele aparece, gente, como algo legítimo, aparentemente legítimo, como algo religioso, como algo respeitável, como algo associado a uma experiência verdadeira. A pessoa, ela teve uma experiência, a pessoa viu, a pessoa recebeu milagre, a pessoa viu, teve dom, até algo relacionado a uma pessoa que Deus realmente usou. Só que lentamente começa a ocupar um espaço que não deveria ocupar. A grande ironia de Gideão é essa, porque Gideão foi usado por Deus para libertar Israel. Quem não conhece essa história? Essa história é famosérrima. Mas depois da vitória, acontece isso, algo relacionado à sua própria história, tornou-se uma armadilha para Israel todo. O que isso nos ensina, gente? Isso nos ensina algo extremamente sério. Sabe o que significa isso aqui? Ser usado por Deus não significa que tudo que fazemos depois será aprovado por Deus. Não, não, gente, isso aqui é poderoso demais. Gideão, ele teve uma experiência verdadeira com Deus. Mas a experiência verdadeira não transforma automaticamente todas as decisões posteriores em decisões corretas. Isso vale para qualquer pessoa. Você pode ter uma história verdadeira com Deus. Você pode ter experiências profundas. Ai, mas eu vivi essa experiência. Você pode. Você pode ter testemunho, você pode ter dons, ministérios, você pode ter autoridade, momentos extraordinários. Gideão foi uma dessas pessoas. Mas ainda assim você precisa vigiar o coração. A unção não substitui obediência. A unção não substitui obediência. Uma experiência com Deus não nos torna incapazes de errar. Não nos torna incapazes de errar. Quem está compreendendo a seriedade do que eu estou explicando aqui? O que isso significa? Você pode ter uma experiência poderosa. E eu quero entrar numa área aqui, como exemplo, quero que vocês não tenham. Escutem até o final, porque vai servir como exemplo e vocês vão entender melhor. Por quê? Quero falar de Maria. Porque muita gente fala que viu Maria, muita gente fala que teve respostas, milagres. E aqui, Maria, ela
eu preciso, assim, explicar de uma forma que não vai machucar ninguém. Existe uma diferença entre honrar Maria e atribuir a ela aquilo que pertence exclusivamente a Deus. Ponto. A Bíblia honra Maria. Ela foi escolhida para uma missão única, chamada de bem-aventurada. Ela foi mãe de Jesus segundo a carne, está lá em Lucas 1:28, 1:42, 1:48. Portanto, o problema não é respeitar Maria. O problema é você começar a ultrapassar o limite estabelecido pelas Escrituras. E a própria Maria nos mostra onde que está o centro. Quando ela profetiza assim, ó, ela não diz, minha alma engrandece a mim, mas ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria aponta o tempo todo para Deus. Isso está lá em Lucas 46, 47. Em Caná, quando os serventes procuram uma solução, Maria não fala assim, ó, façam tudo o que eu mandar. Ela fala assim, fazei tudo quanto ele vos disser. Quem que é ele? Jesus. Está lá em João 2:5. Maria ela é apresentada na Bíblia, nunca competindo com Cristo, mas apontando para Cristo. E o ponto decisivo da Bíblia é que quem é mediador? Quem é mediador? 1 Timóteo 2:5 declara assim, ó, anota aí. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Isso é Novo Testamento. A Bíblia não apresenta Maria como mediadora entre homens e Deus. Cristo é apresentado como o único mediador. Hebreus 7:25, Novo Testamento, acrescenta que Cristo vive para interceder por aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Hebreus 4:16 faz um convite. Aproximemo-nos, portanto, confiadamente do trono da graça. Observe, aproximemo-nos. A Bíblia não apresenta um caminho que precisamos encontrar outro mediador para chegar a Cristo. Jesus não está inacessível. O véu do templo foi rasgado, o trono está aberto. Mas, Lu, eu só peço que Maria interceda por mim, Lu. É isso que eu faço. Então, é aqui que nós precisamos fazer uma distinção muito forte. Porque a Bíblia ensina cristãos vivos a orarem um pelos outros, não é? A Bíblia não ensina. A pessoa fala assim, ó, eu mesma já falei isso. Eu mesma já falei. Falei, quantas vezes eu já briguei com crente, falando assim, minha filha, deixa eu te falar uma coisa. Ainda falava assim ainda, com autoridade. Deixa eu te falar uma coisa. Se eu peço a minha mãe para orar para mim quando eu tô doente, eu não vou pedir a mãe de Jesus para orar por mim? Para! Eu ainda brigava com a pessoa. Mas presta atenção. A Bíblia ensina cristãos vivos a orarem uns pelos outros. Paulo pede oração, a igreja intercede, isso é bíblico, nós temos que orar uns pelos outros. Mas a questão aqui é você dirigir orações a alguém que morreu e atribuir a essa pessoa uma função de intercessão celestial que o Novo Testamento não ensina a igreja a praticar. Como que o Novo Testamento, Maria, mãe de Jesus, tão importante, não ensinaria isso, gente? Acorda, povo de Deus. Então a pergunta não deve ser: Maria pode ser importante? Não. Nós sabemos que ela é importante muito. Ela é um exemplo de mulher, nós devemos segui-la. Ela é muito importante. Muito. O problema é que o Novo Testamento não ensina a igreja a invocar Maria em oração. Se Cristo, a igreja ensina que Cristo é o único mediador, ele é o único, único, não tem outro. Por que que eu precisaria de outro caminho para chamá-lo, para chegar até ele?
E a Ave Maria? A primeira parte contém expressões bíblicas, olha só. Ave Maria, cheia de graça. Remete a Lucas, está no 1:28. Bendita és tu entre as mulheres. Aparece em Lucas 1:42. Até aqui está tudo bem. O ponto de reflexão começa aqui. Rogai por nós. A questão é simples. Onde que a Bíblia ensina os discípulos de Jesus a dirigir esse pedido a Maria? Aonde? Onde? Uma coisa é você dizer que ela é bendita entre as mulheres. Outra coisa é você dizer, Maria, ouça minha oração e interceda por mim diante de Deus. Isso, gente, é pecado diante do Senhor. A segunda coisa é que você precisa ser confrontada com a doutrina bíblica de um único mediador, que é Jesus Cristo. Paula chama uma coisa inesperada de idolatria. Nós vimos isso aqui essa semana. Ele chama a avareza, ele fala assim, a avareza é a idolatria. Lá em Colossenses 3:5, lembra que nós estudamos sobre isso? Quem lembra aqui? Por quê? Por quê? Porque o dinheiro começou a ocupar uma função espiritual, uma função de segurança. E Jesus ainda vai mais fundo. Em Mateus 6:24, ele fala, não podereis servir a Deus e as riquezas. Ele não fala que você não pode ter dinheiro. Ele fala que você não pode servir a dois senhores. Então, presta atenção aqui. Pensa nessa pergunta aqui. Quem determina suas decisões? É sua fé ou seu medo de perder? Porque isso aqui vai diagnosticar a sua idolatria. Eu vou te dar um presente no final, presta atenção. O terço. O terço fala a expressão mãe de Deus. Existe ainda uma questão mais perigosa, que precisa ser examinada com muita honestidade. O terço e a maneira como Maria é invocada nas orações. O terço não é simplesmente uma repetição, não. Ele é uma prática em torno de repetição de oração dirigida a Maria. Presta atenção, gente. Presta atenção porque isso é sério. Onde o Novo Testamento ensina o discípulo de Jesus a orar repetidamente a Maria. Muito pelo contrário, Jesus ensinou seus discípulos a orar, Pai nosso que estás no céu. Porque Jesus já sabia que iria ser rasgado o véu e que através dele nós já teríamos acesso ao trono. Quando os discípulos perguntaram como deveríamos orar, porque os discípulos perguntaram, Senhor, como que a gente deve orar? Jesus não ensinou nada dirigido à sua mãe. Ele ensinou dirigido ao Pai, ao Pai. E Hebreus 10, 19 e 22 apresenta algo ainda mais extraordinário. Por quê? Por meio de Cristo, nós temos livre acesso à presença de Deus. Está lá em Hebreus 10, 19 e 22. Mas existe um outro problema aqui no texto. É que a pessoa usa a expressão mãe de Deus, Santa Maria, mãe de Deus, e justificam que isso aqui é um sentido cristológico. Tem gente que justifica assim, gente, mas se Jesus é Deus, ela é mãe de Deus? Ô, gente, fala isso comigo, não, pelo amor de Deus. Maria é mãe de Jesus, segundo a carne, Jesus homem, mas ela não é mãe de Deus. Ela é criatura. Deus criou Maria, a mãe de Maria, a avó de Maria. Como que Deus criou Maria e ela é mãe de Deus? Maria é mãe de Jesus, segundo a carne. Segundo a carne. Ela não deu existência ao Filho. Foi o Espírito Santo. O eterno Filho existia antes de Maria. João 1,14 diz assim, e o Verbo se fez carne. Não diz que Maria criou o Verbo se fez carne. Isso é muito sério. Só que o perigo aqui não é amar Maria. Eu estou explicando tudo isso aqui sobre idolatria para vocês entenderem que idolatria é tudo, tudo na nossa vida que ocupa o lugar que deveria ser somente do Senhor. E por que eu estou falando sobre Maria? Porque eu fui essa pessoa que dei lugar a ela. Eu dei lugar a ela que deveria ser só de Deus.
Eu repeti várias vezes um terço, um rosário, que era uma coisa que deveria ser só de Deus. Quando eu aprendi que isso era um pecado grande, perigosíssimo, eu pedi perdão, Senhor, me desfiz de todas as coisas. Mas mesmo quando eu me desfiz, eu sofri, eu fiquei meio assim com dó. Eu fiquei assim, Senhor, será que eu estou fazendo certo? Meu Deus, me perdoa se eu estou fazendo errado. Eu ainda fiquei assim há um tempo, por quê? Porque era muitos anos envolvido com isso, né? Então, eu estou explicando para que vocês tenham argumentos bíblicos para poder pesquisar, estudar, mostrar à família de vocês o quanto de pecado que isso é. O perigo não é se amar Maria, não, gente. O perigo é você dar a ela o que Jesus não deu a ela. Maria não é a salvadora. Jesus não falou isso. Ela não é a fonte da graça. Jesus não falou isso. Ela não é o caminho até o Pai. Jesus não falou isso. Ela não é a mediadora universal. Jesus não falou isso. Ela não é a senhora da igreja. Jesus não falou isso. Assim como Jesus não é evangélico, Maria não é católica. Todos dois são judeus. Todos dois eram judeus, gente. A gente precisa parar com isso. A gente precisa alertar as pessoas que a gente ama, porque senão eles não serão salvos. Isso é perigoso. A gente quer que eles sejam salvos. Lembra da frase do Senhor? Senhor, mas eu orei, eu fiz tudo do jeito que o Senhor ordenou, eu segui teus mandamentos, eu curei, eu expulsei leprosos, eu expulsei demônios, curei leprosos, eu fiz acontecer na terra, Pai. Não vos conheço. Eu não vos conheço. Ô, gente, isso é triste. Isso é muito triste. Ela não é nada disso. Salvadora, fonte de graça, Cristo é. E aqui é a questão da idolatria que se torna muito mais profunda. Porque a idolatria não é somente você ajoelhar diante de uma imagem. Pior ainda, né, que o povo ainda faz isso também. Ó, outro pecado aí. O problema é atribuir a uma criatura uma função, uma confiança, uma autoridade que pertence ao Criador. Anota isso. Essa é a maior idolatria. Você atribuir uma criatura, e isso pode ser tudo, teu filho, teu marido, teu pai, tua mãe, tá? Uma criatura, uma função, uma confiança, uma autoridade que pertence ao Criador. Por isso, para você avaliar a sua devoção, você precisa falar assim: minha devoção a Maria me leva para Cristo? Ou eu começo a colocar ela entre mim e Cristo? Quando você tem tempo para ela, você já colocou ela entre você e Cristo. E as repetições do terço, clamando por Maria e chamando de Mãe de Deus, isso é você colocar outra coisa no lugar que pertence exclusivamente a Deus. E eu preciso falar isso porque todas as passagens bíblicas, coitada, ela não tem culpa de nada do que o mundo fez com o nome dela, com a imagem dela, ela não tem culpa de nada. Foi o ser humano que fez isso. Porque, biblicamente, o tempo todo ela fala: fazei tudo quanto ele vos disser. Está lá em João 2,5. Ela aponta para ele. Ela fala assim: eis aqui a serva do Senhor. Está lá em Lucas 1,38. Ela era serva, gente. Ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor. Ela foi uma serva extraordinária. Mas serva não é mediadora. O próprio Cristo declarou isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem? Quem, gente? Ninguém. Como é que é? Não, vamos repetir? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está lá em João 14,6. Foi Cristo que falou. Então, ninguém vai. Não por Maria, não vai por santo, não vai por anjos. Vai só por Cristo. O trono, gente, não está vazio. Existe um único rei lá, digno de ocupar, que é Jesus Cristo.
Agora vamos falar de outra coisa. A idolatria mais difícil de identificar. Sabe qual que é? Alguém sabe qual que é? A idolatria mais sofisticada é você dizer assim, ó, eu quero Deus, desde que ele não contrarie a minha vontade. Eu quero Deus, mas eu quero decidir para onde que eu vou, o que que eu vou fazer, se eu vou abrir esse negócio, se eu vou separar, se eu vou continuar, se eu vou fazer isso, se eu vou fazer aquilo. Eu quero Deus, mas eu quero controlar. Eu quero Deus, mas eu não quero abrir mão. Eu quero a vontade de Deus, desde que ela coincida com a minha. A idolatria mais difícil de identificar, a sua, é você mesmo. É você mesmo. Porque às vezes o Senhor te dá uma orientação, te dá uma obediência para fazer, mas você não faz. Você quer saber o que é melhor para você. O Senhor fala que é para fazer isso, te mostra o que é o certo, o que é errado, mas você quer fazer o que você acha que é. Isso é muito, muito perigoso. Como descobrir, Lu, se eu tenho um ídolo? Eu quero que você responda essas perguntas no caderninho de vocês aí. Pergunta número 1. O que eu mais temo perder? Porque aquilo que governa seu medo frequentemente revela aquilo que você colocou sua segurança. Então, você teme perder o quê? Seu casamento, teu filho, teu emprego, teu negócio. Responde aí. O que eu não consigo entregar a Deus? Aquilo que você não consegue colocar no altar pode estar ocupando o trono. Lembra lá de Abraão. O que você não consegue entregar a Deus? Pode ser também você. Eu não consigo entregar a Deus a minha impaciência. Eu sou uma pessoa muito impaciente, eu sou uma pessoa muito nervosa, eu sou uma pessoa muito depressiva, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Pensa, o que você não consegue entregar a Deus? Terceira pergunta. Para onde eu corro quando Deus parece silencioso? Quando ele está em silêncio, não te dá sinal, não te dá revelação, ele está em silêncio. O que você faz? Você vai rezar? Você corre para comprar alguma coisa? Comprar roupa? Comprar comida? Você faz sexo? Você vai buscar entretenimento, outras compensações? Tipo assim, eu preciso anestesiar o que eu estou sentindo, eu preciso comer, eu preciso, sabe? Você precisa, você corre para um relacionamento, preciso de alguém para eu ficar bem. Você corre para uma pessoa, eu preciso que alguém me diga o que eu tenho que fazer. Gente, vocês conhecem um profeta? Alguém conhece uma mulher de oração forte? Alguém me apresenta uma senhorinha do coque que eu preciso de uma revelação? O que, para onde quer dizer, para onde você corre quando Deus parece silencioso? A quarta pergunta: o que determina minhas decisões mais do que a palavra? Porque, gente, isso aqui é seríssimo. O que determina suas decisões mais do que a palavra? A Bíblia fala uma coisa e você não obedece, você não segue. O que determina? Aqui vai aparecer o verdadeiro Senhor da tua vida. Às vezes pode ser família. Você fala assim, não, não posso contrariar a minha família. Às vezes pode ser a opinião do outro. Você fala assim, o que vão pensar de mim? Às vezes pode ser o medo. Não, não posso fazer isso porque eu posso perder pessoas, perder lugares. Anota aí. O que pergunta? Se Deus retirasse isso que você colocou aqui na quarta pergunta, se Deus retirasse isso, a minha identidade permaneceria intacta? Se sua resposta for não, talvez você esteja colocando algo criado
no lugar do Criador. Então, toma muito cuidado, tá? Eu quero falar uma coisa para vocês. Efésios 4:27, que foi uma das aulas que eu estava passando mal e que eu não dei, fala assim, ó, não deis lugar ao diabo. E isso é revelador, porque o texto fala de ira, de mentira, de roubo, fala de palavras destrutivas, de amargura, de malícia, de falta de perdão. Ou seja, brecha é dar lugar, é dar espaço ao pecado, ao engano e à desobediência em uma área que deveria estar sendo submetida a Deus. Por isso que o Senhor fala que idolatria é tão séria. Por isso que idolatria está nos 10 mandamentos. É por isso. Ela reorganiza a sua lealdade. Ela reorganiza a sua lealdade. E eu vou falar com você, uma vida espiritualmente desorganizada, ela se torna vulnerável ao engano. Ela abre brechas, cria ciclos repetitivos na sua vida. Ciclos, a pessoa não avança, a pessoa não cresce, a pessoa faz tudo certo. A família dela trabalha, ela faz tudo que na cabeça dela, ela está fazendo as coisas certas. Mas ela está em desobediência. Ela está em desobediência ao Senhor. Então, são enfermidades, é maldição hereditária que fica, né? A própria palavra fala sobre isso, né? E a última revelação que eu quero falar para vocês. Eu quero perguntar para vocês, o que precisa voltar para o lugar correto da tua vida? O título hoje é Quebrando Idolatria. Mas eu não quero perguntar isso, eu quero perguntar o que precisa voltar para o lugar que é de Cristo, para o lugar correto. Porque Deus, ele não quer simplesmente uma vida vazia de ídolos, não. Ele quer uma vida cheia dele, cheia de Cristo. Então, tem uma diferença entre moralismo e evangelho, sabe? Moralismo, a pessoa fala assim, tira isso, limpa isso. Só que o evangelho não fala isso. O evangelho fala assim, olhe para Cristo, obedeça. Quando Cristo se torna precioso, quando ele se torna realmente precioso, porque falar é uma coisa, obedecer é outra. Quando você passa a viver Cristo, outras coisas perdem a capacidade de ocupar o centro da tua vida. Então, idolatria não é apenas colocar um falso Deus no lugar do Deus verdadeiro. É colocar uma coisa verdadeira no lugar errado. Entendeu? Talvez o problema da tua vida não seja aquilo que você ama. Talvez seja o lugar que aquilo ocupa. Deus não está pedindo mais um lugar na tua vida. Ele está pedindo o primeiro lugar, todo lugar. E esse lugar ele não pode ser ocupado por ninguém, somente por Cristo. Amém? Vocês conseguiram entender exatamente o que foi ensinado aqui hoje? Então, vamos orar em nome de Jesus, depois eu abro o grupo para vocês, amém? Eu vou orar no coletivo, então, por favor, vocês coloquem aqui a autorização ou fala aí no íntimo de vocês, em nome de Jesus, eu autorizo o Sineide Pagana a orar por mim, por todas as áreas da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, meu Senhor e meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso. Meu Senhor, nós estamos diante de Ti, Pai. E nós já te pedimos, Senhor, que o Senhor envie os Teus anjos ao nosso redor. Ao redor de cada pessoa que está online aqui agora, ao redor de cada pessoa que irá ouvir esse estudo, essa oração posteriormente, Pai. Guarda, Senhor, este lugar, nossas casas, nossas famílias, nossos filhos, tudo aquilo que está debaixo da nossa responsabilidade, Senhor.
E nós nos revestimos, Pai, da armadura de Deus sobre nossas vidas. Nós colocamos o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito e as botas do Evangelho da paz. Senhor, nos reveste com o teu poderoso sangue, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, nós queremos que o Senhor tenha liberdade para trocar em nós hoje, Pai. Nós queremos que o Senhor tenha liberdade, Espírito Santo, para tocar, para tirar toda a cegueira espiritual, para tirar toda a venda, todas as escamas dos olhos. Mostra-nos o que tomou um espaço que não deveria ocupar na nossa vida. Talvez seja uma pessoa, talvez seja uma necessidade, talvez seja alguma coisa que nós carregamos há anos e já nem percebemos mais que nós estamos carregando nossa esperança nisso. Senhor, nós queremos, Pai, reconhecer isso hoje. Se alguma coisa se tornou mais importante para nós do que a tua vontade, nós colocamos isso diante de ti agora, Pai. Nós não queremos justificar, nós não queremos esconder, nós não queremos proteger aquilo que o Senhor está nos mostrando. Pai, tira do nosso coração toda a confiança que não deveria estar ali. Se nós estamos tentando controlar aquilo que só o Senhor pode resolver, nós soltamos agora. Se nós estamos procurando resposta em lugares que não vêm de ti, nós paramos e nós voltamos para a tua palavra, Senhor. Se existe alguma prática, objeto, pessoa ou crença, a qualquer coisa que nós estamos atribuindo um poder que pertence somente ao Senhor, abre os nossos olhos, Pai. Nós clamamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós não queremos ser desobedientes, Pai. Nós não queremos ser desobedientes à tua ordem. Nós não queremos apenas saber o que é idolatria. Nós queremos ser livres dela. Senhor, olha para os nossos relacionamentos, para a nossa família, nossa área financeira, para todas as áreas da nossa vida, Pai. Olha para os nossos relacionamentos, Senhor. Se colocamos alguém no lugar que pertence ao Senhor, reposiciona o nosso coração, Pai. Se estamos vivendo em função de ser amadas, aceitas ou reconhecidas por alguém, Pai, nos mostra que a nossa identidade não pode depender de uma pessoa. Olha para a nossa família, Senhor. Não permita que filhos, pais, marido, esposa ou qualquer outro vínculo se transforme em uma prisão emocional. Ensina-nos a amar sem transformar ninguém em nossa fonte de segurança, Pai. Senhor, olha para a nossa vida financeira. Se o dinheiro tem sido nossa segurança, Pai, quebra essa dependência. Se nós estamos com medo do amanhã e por isso nós temos colocado nossa confiança nos recursos, lembra-nos de quem é o nosso verdadeiro provedor. Se nós estamos preocupados com o que está por vir e estamos colocando toda a nossa segurança em recursos, lembra-nos de quem é o verdadeiro provedor, Pai. Olha para o nosso trabalho, Senhor, para os nossos sonhos, Senhor. Se o sucesso se tornou mais importante, Pai, para nós do que a nossa obediência, coloca cada coisa no lugar, Senhor. Nós não queremos conquistar alguma coisa e perder a tua presença no caminho. Olha para a nossa necessidade de reconhecimento, Senhor. Se precisamos ser vistos, se precisamos ser elogiados, se precisamos ser lembrados, se precisamos provar as coisas para outras pessoas, para nos sentirmos mais importantes. Cura essa necessidade dentro de nós, Pai. Que a nossa segurança venha de saber quem nós somos em Ti, Senhor. Olha para essas feridas, Pai. Olha para os traumas, Senhor. Não permita, Senhor, que a dor se transforme em uma autoridade sobre as nossas decisões. Nós não queremos construir uma vida inteira em torno daquilo que alguém nos fez, que alguém nos fez no passado, seja pela nossa família, seja por terceiros. Senhor, olha, cura, Pai. Entra com tua cura, Senhor. Olha para os nossos medos, Pai. Se o medo está decidindo por nós, devolve-nos a coragem, Pai, de confiar no Senhor. Mesmo quando nós não sabemos o que vai acontecer, a gente te entrega
te entrega. Dá-nos a coragem, Pai. Devolve-nos a coragem, Senhor. Senhor, olha para aquilo que nós estamos tentando controlar, Pai. Algumas coisas nós seguramos porque nós temos medo de entregar. Hoje nós abrimos as mãos. O que é teu, Senhor, continua sendo teu. E olha também, Senhor, para a nossa vida espiritual. Se começamos a confiar mais em pessoas, líderes, objetos, lugares, experiências, manifestações sobrenaturais, experiências sobrenaturais, mais do que a tua palavra, interrompe esse caminho enquanto ainda dá tempo. Enquanto ainda há tempo, Pai. Nós não queremos trocar a presença de Deus por uma experiência. Nós não queremos trocar Cristo por um intermediário. Nós não queremos trocar a verdade por aquilo que simplesmente parece sobrenatural. Dar-nos, Senhor, discernimento. Tira toda idolatria disfarçada. Tira toda cegueira espiritual. Tira todo espírito de engano, toda trava dos olhos, Pai. Toda religiosidade, Senhor. Que a nossa fé não seja governada pelo que sentimos, mas pela verdade da tua palavra. Senhor, se existe alguma coisa dentro de nós que ainda não conseguimos identificar, nós te pedimos, Pai, não deixes escondido, Senhor. Descortine tudo que está oculto aos nossos olhos, Pai. Descortina, Pai. Traz à nossa consciência aquilo que precisa ser entregue, Senhor. Ah, Senhor, em nome de Jesus. Toca nos teus filhos aqui, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós não queremos sair daqui carregando o mesmo peso. Jesus, toma novamente o centro das nossas vidas. Nós renunciamos a tudo aquilo que concorre com o teu lugar. E nós declaramos que a nossa confiança está em ti. Que o nosso coração esteja inteiro diante do Senhor. Que a nossa casa pertence ao Senhor. Os nossos relacionamentos estejam debaixo do Senhor. Que as nossas finanças, nossos sonhos, nossas escolhas, tudo esteja debaixo do Senhor, Pai. Que acima de tudo, Cristo continue sendo suficiente para nós. Pai, eu quero te pedir por essas vidas, por essas pessoas que estão aqui, Senhor. Eu quero te pedir pela vida da Juliane, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Traga a revelação, a sabedoria que a tua filha vem buscando, Pai. Eu te peço por todas as áreas da vida dela, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço pela vida da Realce, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Tira toda a timidez, Senhor. Dê ousadia, dê coragem para essa mulher, Pai. Coloca ela, Senhor, e mostra para ela o quanto ela é capaz de coisas que ela ainda está parada, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, eu te peço pela vida da Andresa, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Mostra para a tua filha, Senhor, tudo que vem bloqueando, Pai. Cura a tua filha, Pai. Cura os sentimentos, cura os traumas, as feridas que ainda mexem com ela, Pai. Cura o financeiro, Senhor. Olha para a saúde, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu te peço pela vida da Mirte, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Eu te peço que o Senhor olhe para a vida dela, Pai. Traga a revelação que ela vem buscando, Pai. Traz, Pai, o direcionamento, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Só o Senhor cura. Cura todas as feridas da tua filha, em nome de Jesus. Pai, te peço pela vida da Ares, por todas as áreas da vida da tua filha. Senhor, tira tudo aquilo que ainda dói, tudo aquilo que ainda traz lembrança, tudo aquilo, Senhor, que traz machucadura para a tua filha, Pai. Posiciona a tua filha, Pai. Mostra a verdadeira identidade dela, Senhor, em nome de Jesus. Tira toda baixa autoestima, necessidade de aprovação, toda carência, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço pela vida da Landa. Senhor, age poderosamente na vida da tua filha. Reposiciona ela, Senhor. Dê autoridade, Senhor. Dê autoridade, dê ousadia. Levanta a tua filha, Senhor, para buscar mais de ti e ser mais ousadas nas coisas do Pai. Nas coisas do Pai.
Eu te peço que traga revelação para todas as áreas da vida dela, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu te peço pela vida da Melanie, Senhor, em nome de Jesus. Por todas as áreas da vida da tua filha, pela área do trabalho, pelo financeiro, pela área extra, pelo negócio novo, que o Senhor possa fazer o sobrenatural, mais do que aquilo que ela está esperando, Senhor, em nome de Jesus. Dê paciência para tua filha, Senhor. Dê tranquilidade, Pai, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, quero te pedir pela vida da Josiane Souza, Senhor, por todas as áreas da tua filha, Senhor. A capacita cada dia mais, Senhor, a cuidar do rebanho. Traz as revelações que ela precisa. Traz a capacitação que ela precisa, Pai, em nome de Jesus. A revelação, o direcionamento de como fazer, onde fazer, como agir, como comandar. Em nome de Jesus Cristo. Afasta dela toda a inveja, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir pela vida da Marilene, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Senhor, traz libertação para a vida da tua filha. Senhor, traz libertação para todas as áreas da tua filha. Que toda maldição hereditária seja repreendida agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, levanta a tua filha com posicionamento, Pai. Com mais fome, mais busca por ti, Senhor. Em nome de Jesus. Eu te peço por todas as áreas da vida dela. Pai, eu te peço pela vida da Marjorie, Senhor. Por todas as áreas da vida da tua filha Marjorie, Senhor. Pela área familiar, pela área com os filhos, pela área sentimental, por toda a solidão, por toda a carência, por toda a procrastinação, por toda a necessidade de aprovação. Pai, em nome de Jesus, entra com autoridade na vida da tua filha. Dê para ela ousadia, coragem, Senhor. Disposição, Pai, em nome de Jesus. Pai, te peço pela vida da Nayara, Senhor, por todas as áreas da vida da tua filha, Senhor. Pai, traga clareza para tua filha. Traga entendimento, sabedoria, para que ela age conforme a tua vontade, Senhor. Para que ela tenha o entendimento, Senhor, do que sim, do que não, Pai. Em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, pelo trabalho dela, pela área financeira, que o Senhor possa fazer um milagre na vida da tua filha. Na vida da tua filha, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço pela vida da Nataliene, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Eu te peço que o Senhor traga libertação para todas as áreas da tua filha. Libertação para a área sentimental, para a área mental, para toda tristeza, para toda ansiedade, para toda depressão, para tudo aquilo que mexe com a mente da tua filha, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, abençoa os negócios, os recursos, em nome de Jesus Cristo. Pai, te peço pela vida da Aline, Senhor, em nome de Jesus, por todas as áreas da vida da tua filha, Senhor. Senhor, traz posicionamento, Pai. Traz posicionamento. Tira aquilo que não pertence, Pai. Afasta todas as pessoas tóxicas da vida da tua filha. Afasta todas as pessoas que não provém toda a inveja, tudo aquilo, Pai, que não provém de ti para a vida dela, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu te peço pela saúde. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu te peço pela vida da Nair. Cuida, Pai, do sentimental. Cuida, Pai, do coração. Cuida, Pai, de todas as feridas, Senhor, de toda tristeza, Pai, de toda solidão, Senhor. Mostra para ela que o Senhor está no controle. O Senhor nunca saiu do controle. Tudo tem um porquê, nada é do nada. Tudo tem um porquê do Senhor. É para crescimento, é para aprendizado, é para fortalecimento. Então, mostra para tua filha que o Senhor está no controle. Em nome de Jesus. Pai, te peço pelo propósito de cada um que está aqui, Senhor. Pelo propósito de cada pessoa, Senhor. Que o Senhor possa olhar com carinho para aquilo, pelo sobrenatural, pelo impossível, pelo agir do Senhor, por aquilo que eles estão
se posicionando, orando, clamando e buscando de Ti, Pai. Que cada dia Teus filhos continuem firmes no propósito, que o inimigo não distraia, que o inimigo não tente roubar o que o Senhor vai trazer, o que o Senhor está trazendo. Todas as revelações, todas as transformações, em nome de Jesus. Que esse momento seja um momento onde cada um esteja crescendo espiritualmente. Eu agradeço por todas as pessoas que o Senhor colocou nessa escola, Pai. E nós colocamos tudo diante de Ti e selamos essa oração com o sangue do Cordeiro. Que o sangue de Jesus cubra nossa casa, nossos filhos, nossa família. Tudo que nos pertence leva o nosso nome. Coloca sobre nós, Senhor, e sobre todas as pessoas a quem amamos, Pai, uma capa de invisibilidade. Que o inimigo olhe, mas não nos enxergue, Senhor. Que os anjos do Senhor nos acompanhem por onde formos, Pai. Obrigado por esse momento, por todas essas pessoas. Em nome de Jesus, nós chamamos Jesus. Obrigada. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, pessoal.